Paz do Senhor para todos. Hoje estamos a começar uma série de mensagens sobre Abraão, Isaque e Jacó. Vamos começar por Abraão e gostaria que abrissem as vossas Bíblias e vissem em Gênesis 12, capítulo 1 até ao capítulo 3. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se é tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão foi o pai dos israelitas, foi o pai dos árabes, através do seu filho Ismael, e dos judeus, dos hebreus, através do seu filho Isaque, o filho da promessa. E também é o nosso pai, o pai da Igreja de Cristo, porque todos aqueles que acreditam em Cristo, ele é o nosso pai, porque ele é dado como o patriarca, um dos patriarcas e o pai da fé. Ora bem, Abraão, ele vivia na Mesopotâmia, naquela altura, na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, que era portanto, uma cidade muito evoluída para a época, onde viviam imensos povos de várias tribos, de várias ideologias, e ele era filho de Terá, ou Tera, que tinha 3 filhos, Abraão, Naor e Harã. Harã morreu e ficou Abraão, o primogênito, e Naor. Entretanto, aquela cidade, como eu disse, era na Mesopotâmia, que era praticamente o que existia, era o mundo da altura, e Ur dos Caldeus era realmente uma cidade muito, muito próspera, já muito evoluída, mas era uma cidade idólatra. Aliás, Tera, o pai de Abraão, ele fabricava ídolos, portanto, deuses pagãos. Toda a família era pagã, toda a família era idólatra. A Mesopotâmia é hoje o Iraque. Então, mas Deus viu alguma coisa em Abraão, Deus viu algo no coração de Abraão, apesar de ele ser um idólatra, dele cultuar deuses pagãos, deuses familiares, ele viu algo no coração de Abraão e viu que podia chamá-lo e que iria fazer dele uma grande nação, como diz aqui na palavra. Mas Abraão, quando o Senhor o chama e lhe aparece, é Jesus que lhe aparece. No Antigo Testamento, cada vez que fala que o Senhor falou ou apareceu a alguém, era sempre Jesus. É chamado uma cristofania ou uma teofania. Teo, Deus, e cristofania, de Cristo, vem de Cristo. E ele foi chamado pelo Senhor, e o Senhor lhe faz promessas. Portanto, faz uma promessa com um propósito, portanto, o chamado de Abraão para um propósito, para fundar a nação hebraica, a nação de Israel. Então o Senhor diz a ele para ele sair da sua terra, da casa dos seus pais, e ir para uma terra que o Senhor lhe iria mostrar, que faria dele uma grande nação, que o abençoaria e que engrandeceria o seu nome. E é um facto que o seu nome ainda hoje é falado. Por isso o nome de Abrão, que na altura era Abrão, pai, e Abraão depois passa a ser pai de muitos príncipes.
E ele, quando o Senhor lhe diz que vai abençoá-lo e que ele vai ser uma grande nação e que o abençoará e que engrandecerá o seu nome, sê tu uma bênção. Mas será que Abraão foi realmente uma bênção? A princípio, porque ele não obedeceu completamente a Deus. Deus quer que nós o obedeçamos em tudo, ouçamos a sua voz e façamos aquilo que ele quer que nós façamos. E Abraão não o fez. E não o fez porquê? Tera, o pai, o nome dele significa atraso. E realmente Tera foi um atraso para Abraão. E mais tarde, depois nós vamos ver efetivamente isso. Porque ele, quando Deus lhe disse, sai da tua terra e da tua parentela, era para ele deixar a casa do pai. Era para ele deixar toda a família. E ele leva o pai e leva o seu sobrinho Ló, filho do irmão que tinha falecido. E mais tarde nós vamos ver todas as consequências dessa desobediência, porque a bênção, a obediência traz bênção, mas a desobediência traz consequências. E depois, mais tarde, então, iremos ver as consequências dessa desobediência. Afinal, porquê escolheu Deus Abraão? O Senhor o escolheu, como eu disse atrás, porque viu nele um coração moldável, um coração ensinável, um coração tratável, que Deus iria conduzir e iria tratar ao longo de muitos anos para que ele realmente fosse e como é o pai da nação de Israel. Meu amado irmão, meu amado ouvinte, será que nós somos realmente obedientes a Deus em tudo? Será que nós ouvimos a voz de Deus e fazemos aquilo que Ele quer? Muitas vezes não fazemos, e eu digo por mim. Muitas vezes nós ouvimos ou fingimos que ouvimos, ou muitas vezes até Deus fala e nós fingimos que não é connosco, que não é connosco e que não devemos fazer assim. Será que se Deus o chamasse para sair da sua terra, da sua parentela, largar tudo para trás, ele largou uma cidade que era uma cidade evoluída, como eu disse, ele vivia numa casa feita de pedra ou de tijolo, não sei, na época, não é? Já havia tijolos na época. E ele foi viver em tendas, ele foi peregrinar pelo deserto de Berseba, ele foi peregrinar, mas ele errou bastante, porque além de levar o pai e o sobrinho, como eu já disse, ele também, ele não foi direto para Canaã. Ele parou em Harã. Em Harã, que também ainda pertence à Mesopotâmia, que é já no final da Mesopotâmia. E ele parou aí até que seu pai faleceu. Só depois do pai morrer é que ele então começou a sua peregrinação. Mas o que eu quero deixar aqui, meu amado irmão, meu amado ouvinte, é seja obediente a Deus, seja obediente à voz de Deus. Muitas vezes pagamos consequências do nosso pecado, porque no fundo estamos a pecar quando não ouvimos a voz de Deus e quando não fazemos aquilo que Ele nos manda. O Senhor tem grandes coisas para nós. Se ouvirmos a sua voz e fizermos aquilo que Ele quer realmente que nós façamos, as bênçãos vêm assim, sem nós esperarmos. Quando nós não fazemos, acabamos por entrar em maldição. Porque quando, lá em Deuteronômio 28, quando Deus fala sobre as bênçãos e as maldições, é para o crente, não é para o incrédulo, nem para o ímpio, é para o crente, é para nós. Porque muitas vezes somos nós próprios que acabamos por colocar maldições na nossa vida e muitas vezes perguntamos, porquê é que eu estou a orar tanto e Deus não me responde às minhas orações? Porquê é que as coisas não estão a acontecer como eu gostaria que acontecessem? Exatamente por isso, meu irmão, porque muitas vezes nós não ouvimos a voz de Deus ou não queremos fazer a sua vontade. Se o Senhor o chamar,
para o ministério, se o Senhor o chamar para sair daqui, da sua terra, para ir para o outro lado, pregar o Evangelho, se o Senhor o chamar, aliás, Ele chama-nos a todos para nós pregarmos a sua palavra, por onde quer que andemos, seja no trabalho, seja na escola, seja na vizinhança, seja em qualquer lado que andemos, qualquer oportunidade, nós temos a obrigação, porque é uma obrigação, é uma imposição. Jesus nos deixou essa imposição. Ide é uma imposição para nós pregarmos o Evangelho em qualquer lado que nós estivermos. Então, meu amado irmão, cumpra o seu chamado, faça realmente aquilo que Deus quer que você faça na sua vida para Ele. E vai ver que as bênçãos virão, e o Senhor abençoará aqueles que te abençoarem e amaldiçoará aqueles que te amaldiçoarem, e tu serás uma bênção. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos cuide, e que nós possamos cumprir efetivamente o nosso propósito com a fé de Abraão.